Olá, muito bom dia. Sou Gaia, gerente da expansão da Wadden Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a este novo webinar organizado pela Wadden Prime, filial Brasil, a Escola Internacional de Negócios, com 28 sedes nos Estados Unidos. É uma verdadeira honra contar com a presença de vocês hoje. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido investir este momento para continuar se desenvolvendo conosco. Sobre o Zoom, algumas recomendações. Antes de começarmos, recomendamos para vocês deixarem os microfones desligados durante toda a apresentação para evitar interferências. Caso queiram fazer perguntas, podem escrevê-las no chat a qualquer momento. Muito obrigada. Vamos começar. Mais uma vez, agradeço por estarem conosco. Pedimos que se preparem para fazer anotações, participar e aproveitar ao máximo este encontro. Agora sim, passo a palavra para o professor de hoje. Pode começar. Bom dia, pessoal. Good morning, everyone. This is Felipe. Aqui é o professor Felipe. Vou estar acompanhando vocês hoje nessa nossa jornada em direção à comunicação mais efetiva em reuniões. Eu agradeço aqui a oportunidade da Wadden de estar compartilhando um pouco da minha experiência e do meu conhecimento com vocês. Refaço aqui, reafirmo o que a Gaia comentou em relação à necessidade de anotações. Então, isso aqui é um processo didático, então é muito importante que vocês registrem, que vocês anotem, vocês façam perguntas se quiserem. Eu vou estar dando ao longo da aula exemplos de pronúncia, anotem como vocês percebem esses sons. A aula de hoje ela é muito focada em elementos práticos que vocês vão conseguir utilizar no dia a dia de vocês. Então, é importante que já aproveitem o momento para estar praticando. Se imaginem aqui numa situação real. Okay? Imagine yourself in a real situation and make sure you practice. Ok? Avançando aqui. O tópico da nossa aula de hoje é How to Speak Confidently in Meetings. Okay? Como falar com confiança em reuniões. E ele é aí encabeçado pelo título Speak Up. Speak Up. Ao analisar esse título, a gente já consegue entender um pouquinho de como funciona a língua inglesa a nível de criação de verbs, os famosos phrasal verbs, onde a gente tem um verbo básico, que é o verbo speak, que é o verbo falar, conectado com a preposition up, que significa para cima, uma preposition bem famosa, eu imagino que muitos de vocês conheçam. Quando a gente conecta os dois, speak up, é como se estivéssemos dizendo, fale para cima, fale alto, se expresse. Então, é basicamente o que nós buscaremos com a aula de hoje, dar a vocês ferramentas to express yourselves. Okay? I want to give you tools to express yourself with confidence in business meetings. Ok? Então, para começar, eu acho que é importante vocês conhecerem um pouco do anfitrião de vocês. I'm your host today, and this is a little about me. E um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória. Eu já tenho aí quase 15 anos como professor de idiomas, já passei por experiências internacionais, já tive a oportunidade de usar a língua e de ver ela acontecendo em diversos cenários, já trabalhei em diferentes modelos de ensino e, mais recentemente, tenho direcionado o meu trabalho para o Business English. Tenho trabalhado com funcionários de grandes empresas multinacionais aqui da minha cidade e consegui descobrir a partir disso que o que vale do inglês, o que vale da língua inglesa é o uso prático dela, é o uso da comunicação da forma que ela precisa acontecer no dia a dia. E conseguir focar o meu trabalho nisso. Então, o que a gente busca enquanto professor de inglês é ajudar as pessoas a communicate with confidence. Okay?
Então, ajudar as pessoas a se comunicarem com confiança. O inglês, a comunicação real, ela é muito mais sobre a confiança que a gente tem com o que a gente sabe do que exatamente o que a gente sabe, ok? Então, desenvolvam essa confiança, sintam-se confortáveis and practice. Okay, practice as much as you can. So this is a little about me, and now we can officially start. Okay, the plan for today, guys. We are going to learn key phrases and strategies for actively participating in business meetings. Ok? Anotem essa palavrinha aí, guys. Actively. Actively. Actively é o famoso ativamente do português. Então, apresentando para vocês, já vou tomar aqui a oportunidade para apresentar para vocês uma estratégia que eu gosto de usar muito no ensino do idioma, que eu acho que vai ser bem útil para vocês, que é a construção de fake phonemes, fonemas falsos, que a gente usa para conseguir absorver, para conseguir assimilar a pronúncia de uma palavra. Porque muitas vezes, no primeiro momento onde a gente bate o olho numa palavra, a gente não tem a ideia de como é o som dela. Então, eu gosto de sempre registrar os fonemas, usando como referência as nossas letras, os nossos acentos, os nossos símbolos da língua portuguesa. Então, a gente pode olhar para essa palavra actively, significa ativamente, e entender que o som dela é esse, ó. Actively. Vamos separar aqui para ficar melhor, ó. Actively. 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 Okay? So learn key phrases and strategies for actively participating in business meetings, including presenting ideas, agreeing and disagreeing professionally. Vamos ver frases e estratégias para apresentar ideias, concordar e discordar profissionalmente. Ok? Já aproveito aqui para fazer um pequeno adendo e já pedir aí um perdão antecipado. Estou um pouco resfriado essa semana, então se em algum momento aí eu precisar dar uma tossidinha, tomar uma água aqui, ela está próxima de mim, mas realmente fui abençoado aí com um pequeno resfriado essa semana. Até pensei em, de certa forma, reagendar a nossa aula, mas resolvi prestigiar aí aos presentes e manter a agenda. Eu acho que dará tudo certo, mas já peço perdão aí antecipado por uma eventual tosse, um espirro ou uma paradinha para tomar água. Right, guys? Moving on, let's speak up. Vamos nos expressar. Let's speak up, guys. Para começar, nós temos uma quick agenda, ok? Uma quick agenda, apresentando para vocês a nossa agenda. Caso estejam se questionando, opa, agenda não é agenda, aquela que eu escrevo os meus compromissos. In this case, it's not a agenda. Quando a gente fala em English, ela representa a ideia de uma pauta, ok? Então, quando a gente tem uma reunião, um evento, qualquer tipo de situação assim, e vocês ouvem a palavra agenda, vocês sabem que ela se refere à pauta. Então, essa é a nossa agenda, esse é o nosso plan. This is the content we are going to work together today. We are going to start with an introduction. In the introduction part, I will bring some questions for you to work with me. After the introduction, quick tips. Quick tips, dicas rápidas, que se referem não somente ao idioma, mas ao comportamento como um todo. São dicas de como devemos nos portar em reuniões, sejam elas em inglês, português, espanhol, são dicas de comportamento.
Depois delas, começamos com a parte das key phrases, das nossas frases e expressões-chave, que a gente vai tentar sair daqui hoje familiarizados com essas expressões na ponta da língua, caso precisemos usar em breve. Finalizamos com practice time, com uma pequena prática, né, um período para a gente colocar em prática o que aprendemos nas key phrases. Então, já reafirmo aqui a importância de anotarem. Enquanto nós passarmos pelas key phrases, eu vou repeti-las, vocês vão ver a pronunciation, tomem nota e preparem-se para usá-las durante o nosso practice time. E, finalmente, fecharemos com um wrap-up, aquele momento onde a gente embrulha o que foi aprendido, onde a gente foca nos takeaways e planeja os próximos passos. Excuse me, guys. So, moving on to the first part. Introduction. So, the introduction is a quick reflection for us to have together. Então, uma pequena reflexão para a gente fazer juntos. Gostaria muito que participassem comigo. Então, vamos juntos responder a algumas questions. First of all, what's the importance of meetings in business context? Okay. Qual a importância de reuniões em um contexto de negócios? What's the importance of meetings in business context? Uma aguinha enquanto dou um minutinho para vocês pensarem sobre o assunto. Qual a importância de reuniões no contexto de negócios, guys? Trabalhando aqui com um pequeno brainstorm. Sendo brainstorm, esse momento onde a gente troca ideias, onde a gente compartilha ideias sem muito critério, onde a gente traz as palavras para a mesa, a gente traz os conceitos para a conversa. A nível de importance of meetings in business context, eu posso destacar para vocês algumas expressões que eu tenho certeza que conhecem. First of them, follow-up. Follow-up, usando o famoso português como referência, é o que nós chamamos de acompanhamento. Okay? Observando principalmente a minha experiência com alunos funcionários de grandes corporações, eu vejo que o conceito de follow-up é um conceito recorrente na dinâmica das empresas e, para isso, as reuniões se fazem muito necessárias. Então, eles iniciam um projeto e fazem frequentes reuniões de follow-up. Follow-up meetings são aquelas reuniões onde as pessoas apresentam o andamento de cada etapa do projeto. Okay? We can have kick-off. Kick-off é o nosso famoso pontapé inicial. Quem gosta de soccer or futebol. Então, o kick-off é um outro termo em inglês, very common in business context. É muito comum a gente ter reuniões para lançamento de projetos, para apresentação, para abertura de projetos e de processos, sendo essas as kick-off meetings. So, follow-up meetings, they are very common. Kick-off meetings, they are very common. And what these meetings have in common? Quando a gente fala de importância de reuniões no contexto de negócios, o que todos esses cenários têm em comum? They keep everyone on the same page.
Tomem nota dessa expressão, guys, caso não conheçam. Keep everyone on the same page. A principal função de uma reunião é manter todos os envolvidos na mesma página, fazer com que todos estejam no mesmo lugar, todos estejam sabendo o que está acontecendo, todos estejam atualizados. Okay? So that's the importance of meetings in business context. Okay? To keep everyone on the same page, fazer com que todos estejam na mesma página, fazer com que todos saibam o que está sendo tratado. Another question for reflection, guys. How often do you have business meetings? How often do you have business meetings? Apresentando para vocês mais uma expression para aqueles que talvez não estão familiarizados com a expressão how often. Com que frequência? Com que frequência? How often do you have business meetings? Com que frequência vocês têm reuniões de negócios? How often? I have business meetings once a week. I have business meetings once a week. Então, eu tenho reuniões de negócios uma vez por semana. Once a week. I have business meetings once a week. E eu tenho reuniões de negócios uma vez por semana. Atentem-se a essa expressão usada a nível de frequência. Once significa uma vez. Twice, duas vezes. Okay? E a gente sempre usa a letra A para conectar com a nossa referência maior de tempo. So I can say once a week, once a day, uma vez por dia, twice a month, duas vezes por mês. In my case, I have business meetings once a week. I had one just before our class. Tive uma pouco antes da nossa aula. And finally, one last question. Has the amount of meetings increased recently? And why? Has the amount of meetings increased recently, guys? Has the amount of meetings increased recently? Why? Atentem-se para essa estrutura. Has the amount of meetings? Alguns alunos participantes aí com menor conhecimento da língua inglesa podem estar se surpreendendo com o uso do has como um auxiliary for this question. A gente está falando aqui de uma estrutura que linka o passado com o presente. Então, quando a gente utiliza a palavra recently, que significa recentemente, a gente define um período de tempo que linka o passado próximo com o momento atual. Para esse tipo de estrutura em English, usamos o auxiliary have. In this case, has. Okay? Has the amount of meetings increased recently? A quantidade de reuniões aumentou recentemente? Por quê? A quantidade de reuniões aumentou recentemente, guys? Um minutinho para vocês pensarem sobre o assunto, enquanto eu tomo um golinho de água. Possibilidades de resposta aqui, guys. Uma resposta afirmativa e uma negativa. Yes, it has. Sim, aumentou. No, it hasn't. Já introduzindo a quem não está familiarizado com a estrutura de short answers, respostas curtas que a gente usa em relação ao famoso sim ou não.
do português. Então, quando o auxiliar é has, é ele que aparece na nossa resposta. Quando o auxiliar é do, é ele que aparece na nossa resposta. In this case, a quantidade de reuniões aumentou? Sim, aumentou. Yes, it has. Não, não aumentou. No, it hasn't. Why? Por quê? Quando a gente pensa em porquê, a gente tem que entender que, da mesma forma que em português a gente tem diferentes tipos de porquês, em English também temos. Então, quando falamos de why, é o nosso porquê para fazer perguntas. E ele deve ser seguido por um because. Obviamente, nem todas as estruturas de resposta começam com um because, mas é um bom ponto de referência para vocês, guys, saberem estruturar suas respostas quando ouvem uma pergunta feita com o why. Observem essa resposta que eu vou fornecer a vocês. Vamos analisá-la juntos. Because of technology. Technology, that's right. Because of technology. Então, observem essa estrutura como um todo, guys. A pergunta, has the amount of meetings increased recently? Why? Eu respondo, yes, it has. Because of technology. Sim, aumentou por causa da tecnologia. That's true, right? Isso é puramente verdade. A gente sabe que as ferramentas que nos permitem a realização de reuniões online se proliferaram recentemente, e isso fez com que o número de reuniões aumentasse muito, porque já não precisam estar todos no escritório, já não tem aquela dificuldade de agendamento, aquela dificuldade de deslocamento. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ter reuniões que há um tempo atrás a gente não teria. Por isso, a importância da gente saber se portar nessas reuniões, da gente ter as ferramentas certas, ter as expressões certas para usar e, acima de tudo, ter o comportamento certo. E é falando de comportamento, nós vamos agora conhecer as nossas quick tips, dicas rápidas about behavior, sobre como se comportar em reuniões. First of all, guys, use clear, concise language. Usar linguagem clara e concisa. E a gente, principalmente enquanto falantes de um segundo idioma, às vezes a gente pensa que para mostrar que domina o idioma, a gente tem que falar demais. Isso não é verdade, principalmente no contexto de negócios. Então, a gente precisa ser objetivo e falar somente o necessário com uma linguagem clara e concisa. Então, aproveitem essa oportunidade, aproveitem essa objetividade para usar frases curtas, que vai minimizar a chance de erro de vocês. So, use clear and concise language. Palavra bonita essa, concise, right, guys? Concise, criando um pequeno fonema para ela, guys. Concise. Observem ali no chat como falamos a palavra concise. Be respectful when agreeing or disagreeing. Okay? Seja respeitoso ao concordar e discordar. Be respectful when agreeing or disagreeing. Percebam como é criado o antônimo, né? O oposto de agreeing com o prefixo this. Disagreeing. Agree, concordar. Disagree, discordar. Respectful, respeitoso. Seja respeitoso ao concordar e discordar. Take notes to stay engaged. Take notes to stay engaged. Faça anotações para se manter engajado. Dica de comportamento e não de idioma, guys. Muitas vezes a gente está numa reunião, muitas pessoas falam e nós não. Nós estamos apenas como ouvintes
e a gente acaba se desconectando daquele processo. Por isso, a importância de fazer anotações para que vocês se sintam parte do processo e, caso tenham que participar dele, saibam onde estão, ok? Isso é especialmente importante nessa aula aqui, guys. Espero que estejam tomando nota. Espero que estejam fazendo anotações. I hope you are taking notes right now. Okay? Read the agenda and know what will be discussed. Lembram o que é agenda, guys? Não é a agenda de compromissos de vocês, não. É a pauta. So read the agenda. Leiam a pauta. And know what will be discussed. Saibam o que será discutido, guys. Se preparem. Preparation is key. A preparação, ela é a chave do sucesso. Não só para uma reunião em língua estrangeira, para reuniões no geral, para o desenvolvimento profissional. Profissionais de alta performance se preparam. Não pensem que vocês vão sentar em uma reunião sem preparação alguma e performar bem. Nem mesmo na língua materna. Então, prepare yourself. Read the agenda. Know what will be discussed. Pay attention and take notes if needed. Pay attention, guys. Pay attention. Muitos de vocês devem conhecer o verbo pay como pagar, correto? Mas saibam que quando a gente usa essa collocation, pay attention, nós estamos falando de prestar atenção. Então, prestem atenção. Look at the screen. Interact. Pay attention and take notes if needed. Okay? Você está prestando atenção? Se você teve alguma dúvida, não pode perguntar no momento, anota. Depois você pergunta. Keep your points short and to the point. Um item que reforça aquele nosso primeiro item sobre a clareza e conciseness. Conciseness, não, um sufixo ness, criando o substantivo coesão. Sejam concisos, coesos. Keep your points short and to the point. Mantenha o seu ponto, as suas opiniões curtas e diretas. To the point. É o que nós chamaríamos de direto ao ponto. Então, seja direto, guys. Business is business. In business, time is money. Vocês já devem ter ouvido essa, right? In business, time is money. Nos negócios, tempo é dinheiro. Então, saibam que a gente precisa ser direto, usar pouco o tempo dos nossos interlocutores para poder agilizar os processos como um todo. Okay? So keep your points short and to the point. Ask questions if necessary. Façam perguntas, guys. Ask questions if necessary. Avoid going off track. Off track, literalmente, fora dos trilhos, né? Off track, fora da rota. Então, não saia da rota, não saia do assunto. Don't go off topic. Don't go off track. Or don't talk too much. Keep your tone professional. Mantenham o tom profissional. E eu gosto sempre de destacar aos meus alunos que mesmo que algumas empresas tenham uma cultura mais informal, uma atmosfera mais informal, profissionalismo nunca é demais. A gente nunca peca pelo excesso, ok? Então, é importante que a gente seja profissional acima de tudo. Se com o tempo você perceber que a cultura da empresa permite, você vai se moldando. Mas sempre comece com o profissionalismo lá em cima. Ok? Done with the tips, guys. Just a second for you to ask questions and to take notes. Um minutinho para vocês fazerem perguntas caso queiram, fazer anotações. Lembrem-se de registrar as palavras, de criar fonemas, ok? Tudo o que está sendo dito pode ser aplicado imediatamente, mas somente se vocês registrarem e se prepararem para isso.
Moving on. After the quick tips, key phrases. Chegamos ao gold, guys. Chegamos ao ouro. Chegamos à parte da nossa aula que vale ouro. Key phrases. A partir de agora estaremos lendo, repetindo e registrando frases-chave que podem ser usadas em qualquer reunião já a partir de hoje. Terminando a nossa aula aqui, vocês podem entrar numa reunião. Se tiverem com essas frases bem trabalhadas, já podem sair usando. Então, esse momento vai ser dividido em diferentes situações que a gente pode se deparar dentro de uma reunião, dar a nossa opinião, concordar com o colega, discordar educadamente com o colega, esclarecer eventuais dúvidas. E é importante destacar que, normalmente, quando nós temos uma reunião, nós temos diferentes posições dentro de uma reunião. Nós podemos ser participants, podemos ser participantes da reunião, ou podemos ser the chairperson. Vocês, guys, estão familiarizados com a expressão chairperson, como a pessoa que conduz a reunião? Exactly. Toda reunião tem alguém que está conduzindo. Toda reunião tem um líder. E esse líder, esse condutor da reunião, é a chairperson. Então, nessa nossa sessão de key phrases, nós teremos frases para você usar como participante e frases para você usar como um chairperson, que é aquele responsável por conduzir a reunião, por direcioná-la para os momentos corretos e por garantir que ela funcione bem. First part, guys, giving your opinion. Frases que vocês podem usar para dar a sua opinião. Lembrando, guys, nem todas são necessárias, algumas são equivalentes. Então, a minha sugestão para vocês aqui, identifiquem a partir da minha pronúncia qual vocês gostam mais, qual vocês se familiarizam mais, qual vocês sentem uma facilidade maior. Anotem essa, pratiquem essa e usem essa. Com o tempo, vocês desenvolvem as outras. O importante é a gente sair daqui hoje com frases prontas para serem usadas. Como, por exemplo, I think we should. I think we should. I think we should. Repeat after me, guys. I think we should. I think we should cut costs. I think we should lower the prices. I think we should enter a new market. I think we should. Eu acho que nós deveríamos. Eu acho que nós deveríamos. Uma frase muito simples e pronta para ser utilizada na hora de dar sugestões, de dar a sua opinião. I think we should. Observem esse fonema aqui bem interessante que eu criei para vocês. Registrem logo ao lado da frase original e vocês terão a ideia perfeita do som dela. I think we should. I think we should. Eu acho que nós deveríamos, logo após o should, que é um modal, um auxiliar que indica sugestão, equivalente ao deveria, o português. Logo depois desse auxiliar, vem o outro verbo. I think we should buy a car. I think we should buy a car. Eu acho que nós deveríamos comprar um carro. I think we should sell the car. Got it? Logo depois do should, tem o nosso verbo principal. In my opinion,
In my opinion, the prices are too high. In my opinion, the prices are too high. Na minha opinião, os preços estão muito altos. In my opinion, na minha opinião, uma frase simples que pode ser seguida por uma ideia mais ampla. Diferentemente do should, que é seguido por um verbo mais direto, quando a gente introduz com in my opinion, a gente pode incluir na sequência uma frase mais ampla. In my opinion, the prices are too high. Na minha opinião, os preços estão altos demais. Eu incluí uma frase completa com sujeito, verbo e complemento. The prices are too high. Então, in my opinion, the prices are too high. In my opinion, the competition is better than us. In my opinion, this market is shrinking. Então, você pode incluir uma nova frase, uma nova estrutura frasal logo depois de in my opinion. You can even mix and match. Você pode, inclusive, misturá-las. In my opinion, guys, I think we should cut costs. Perceberam como eu conectei a segunda com a primeira? From my perspective, da minha perspectiva, da onde eu vejo a situação. From my perspective, the competition is taking over the market. From my perspective, the prices are lower than the competition. Okay? Na minha perspectiva, os preços estão menores do que a competição, do que a concorrência. Okay? So, from my perspective, da minha perspectiva, é também uma estrutura que nos permite incluir um ponto, uma frase um pouco mais extensa logo depois. Ela é bem equivalente ao in my opinion. Então, pratiquem as duas, vejam qual vocês gostam mais, porque elas são bem equivalentes. Façam esse exercício. Digam uma, depois digam a outra. In my opinion, from my perspective. In my opinion, from my perspective. In my opinion, from my perspective. Identifiquem aquela que gostam mais, registrem e usem. Em breve teremos um exercício prático e vocês poderão aplicar esses ensinamentos. I believe this could be a good solution. I believe this could be a good solution. I believe this could be a good solution. In my opinion, the prices are too high. I think we should lower the prices. I believe this could be a good solution. Perceberam o que eu acabei de fazer, guys? Conectei 3 frases e criei uma participação efetiva e natural que pode ser usada em qualquer reunião. Primeiro, defini uma opinion. Em seguida, sugeri uma ação. E, finalmente, disse que eu acredito que essa pode ser uma boa solução. I believe this could be a good solution. Eu acredito que essa pode ser uma boa solução. One idea we could consider is. One idea we could consider is. One idea we could consider is. Uma ideia que nós podemos considerar é lower the prices. One idea we could consider is lower the prices. One idea we could consider is changing the product. Right, guys? So, one idea we could consider is. É uma estrutura bem equivalente ao I think we should. É uma estrutura equivalente ao in my opinion, dependendo da sequência que vão dar a ela. Então, escolham aquelas mais simples para vocês, mais fáceis de serem repetidas, de serem entendidas e usem. Anotem, em breve teremos o nosso practice time. Agreeing and disagreeing, my friends. Concordar e discordar, talvez, o elemento mais importante de business meetings. Concordância e discordância. Então, a gente tem no agree, o verbo concordar.
concordar. E no disagree, o verbo discordar. Alright, guys? Eles serão a base das nossas frases. So, I agree with, e aqui colocamos o nome da pessoa. Vamos imaginar o nosso amigo John. I agree with John. I agree with John. I agree with you. I agree with her. I agree with all of you. And I'd like to expand on that. And I'd like to expand on that. And I'd like to expand on that. E eu gostaria de expandir sobre isso. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Okay? Lembrem-se que a gente não busca aqui traduções literais para as frases, busca sim referências de como elas seriam em português. Então, eu concordo com você, eu concordo com o John, eu concordo com ela, eu concordo com todos vocês. E gostaria de expandir um pouquinho, gostaria de falar mais sobre isso. I see your point, but I have a different perspective. I see your point, but I have a different perspective. I see your point. I see your point. Essa frase vale ouro, guys. Anotem. I see your point. I see your point. Literalmente, estou dizendo que eu vejo o seu ponto. O que eu estou querendo dizer é que eu entendo o que você quer dizer. I see your point, but I have a different perspective. Então, eu entendo, mas tenho uma perspectiva diferente. E até mesmo esse trecho, I see your point, usado isoladamente, é uma ótima ferramenta para a gente manter a conversation going. Keep the conversation going. I see your point, but I have a different perspective. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu penso um pouco diferente. That's a good point. That's a good point. Um bom ponto, como a gente costuma dizer em português. É um bom argumento, muito bem mencionado. Okay, that's a good point. Então, você ouviu algo de um colega, você quer demonstrar para ele que você tem a mesma linha de pensamento, you can use that's a good point. That's a good point. Okay? Então, vamos imaginar que o nosso colega disse, usando a frase do slide anterior, In my opinion, the prices are too high. Você pode concordar com ele dizendo, that's a good point. Okay? I see your point, but I think we shouldn't lower the prices. I see your point, but I think we shouldn't lower the prices. Eu entendo o que você quer dizer. I see your point, but I think we shouldn't lower the prices. Da mesma forma que o should representa que nós deveríamos, o shouldn't representa que nós não deveríamos. Então, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que nós não deveríamos baixar os preços. I think we shouldn't lower the prices. I understand your view, but I have a different perspective. I understand your view, but I have a different idea. I understand your view, but I have a different opinion. Essa estrutura geral, I understand your view, but I have a different, pode ser complementada com diferentes elementos. Ela significa que você entende o que a pessoa falou, mas pensa diferente. Yes, I agree completely with that. Então, vejam só, o meu colega, usando frases do slide anterior, disse, in my opinion, the prices are too high. Eu ouvi essa frase e disse, I see your point, but I think we shouldn't lower the prices. E um terceiro colega ouviu o meu ponto e disse, yes, I agree completely with that.
Então, uma concordância total. Eu concordo completamente com isso. A palavra that remete ao ponto que acabou de ser mencionado. Então, eu concordo completamente com isso. I'm not sure I agree. I'm not sure I agree. I'm not sure I agree. Uma estrutura very politely, uma estrutura muito educada, muito profissional para a gente discordar de alguém, sem ser muito enfático e sem ser rude. I'm not sure I agree. Estamos basicamente dizendo, não sei se eu concordo. Não tenho certeza que eu concordo. Isso nada mais é do que dizer que eu discordo de uma maneira educada. Então, se eu pudesse destacar para vocês duas frases muito importantes desse slide para registrarem: I see your point, I'm not sure I agree. Ok? Isso vai realmente mudar a postura de vocês dentro de reuniões. É muito melhor do que a gente escutar um colega e dizer I don't like your idea or I disagree. Muitas vezes a gente, por falta de referência em inglês, acaba soando rude e unprofessional. Então, com essas estruturas, a gente consegue passar por situações de discordância with professionalism. Next part, guys. Clarifying. This is very important. Clarifying. We don't want to take our questions with us. Não queremos levar as nossas perguntas conosco, nós queremos esclarecê-las durante a reunião. E isso é extremamente importante quando existe the language challenge, quando existe o desafio do idioma, a gente usa essas estruturas de esclarecimento para garantir que a gente está acompanhando o que está sendo dito, sem enfatizar que temos dúvida com relação ao idioma. Então, em vez de eu ouvir uma frase e dizer Sorry, I don't understand, I don't speak English, you can say Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Você pode esclarecer isso, por favor? A pessoa falou algo in English. Você não entendeu nada. Mas você não vai dizer que foi por causa do inglês que você não entendeu. Você vai dizer que você precisa de um esclarecimento. So, could you clarify that, please? Excuse me, could you clarify that, please? Excuse me, Felipe, could you clarify that, please? E você vai ouvir da pessoa a mesma informação colocada de uma outra forma. Isso vai te dar uma segunda chance de entender. What do you mean by clarifying? What do you mean by lower the prices? What do you mean by the competition is better than us? What do you mean by? What do you mean by? What do you mean by? O que você quer dizer com? E você pode completar essa frase com uma palavra só, com um trecho, com uma afirmação. Então, se você não conhece a palavra clarify, você entendeu que eu usei essa palavra, mas você não sabe o que ela significa, você pode me perguntar, o que você quer dizer com clarify? What do you mean by clarifying? A pessoa vai explicar, oh, clarifying, it's making something clearer to your audience. What do you mean by lower the prices? Você quer dizer com reduzir os preços? A partir daí, a pessoa vai te explicar. I think our prices are too high. The competition is taking over the market because they offer a cheaper product. Então, sempre a partir dessas frases virá uma explicação mais detalhada, mais resumida, mais pausada, que vai nos facilitar o entendimento. Can you explain that in more detail? Can you explain that in more detail? Você pode explicar isso em mais detalhe? Can you explain that in more detail? Serve da mesma forma que as frases anteriores. A pessoa vai repetir a afirmação dela com um pouco mais de detalhe. I didn't quite catch that. I didn't quite catch that. Não entendi muito bem, não peguei isso. Meio que não peguei. I didn't quite catch that.
I didn't quite catch that. Can you say it again? Não peguei muito bem. Pode falar de novo? Isso não denota um desentendimento linguístico. Pode ser que você realmente não entendeu o ponto da pessoa. Então, são frases muito úteis para alunos, para estudantes de um segundo idioma, que não precisam todo o tempo, all the time, say that I don't know English, I don't speak English, I'm learning English, my English is not very good. Forget about that. Não usem isso, não se desculpem, não peçam perdão por estarem aprendendo uma língua. Usem recursos que permitam a vocês ter uma segunda oportunidade. I didn't quite catch that. Can you say it again? Just to make sure I understand. Are you saying... Just to make sure I understand. Are you saying... Just to make sure I understand. Só para garantir que eu entendo, só para me certificar que eu entendi. Are you saying? Você está dizendo, are you saying? Você está dizendo, are you saying the competition offers cheaper products? Logo depois do are you saying, você repete o ponto do seu interlocutor com alguma modificação, coloca com as suas próprias palavras, mas tenta repetir para ele o que você está ouvindo dele. Isso dá a oportunidade dele te dizer yes, exactly, ou no, that was not my point. Então, é uma frase very useful for you to keep the interaction on. After clarifying, interrupting. It happens, right, guys? Acontece em qualquer reunião, aquele momento da interruption. Às vezes, nós precisamos interromper, porque, eventualmente, a dúvida surge, a gente não pode deixar ela se estender, porque a pauta vai seguir e nós não teremos a oportunidade de esclarecer. Então, às vezes, é importante interromper, mas always professionally. Always professionally. Always in the right way, professionally and politely. Sorry to interrupt, but I have a quick question. Sorry to interrupt, but I have a quick comment. Sorry to interrupt. Começamos pedindo perdão pela interrupção. Eventualmente, em reuniões face-to-face, a gente consegue, de fato, fazer isso. Sorry to interrupt everyone, but I have a quick comment. Em reuniões online, eventualmente microfones fechados, a gente raise our hand, ask for... Sorry, everyone. Perdão, um pouco daquele resfriado que eu comentei. Well, sorry to interrupt. Desculpem interromper. Sorry for my sneeze. That was very unpolite, but it was necessary. So, sorry to interrupt, but I have a quick comment. Desculpe interromper, mas eu tenho um comentário rápido, uma pergunta rápida, quick question. Ok? Mesmo em reuniões online, você clica no botãozinho lá, levanta a sua mão e o raise your hand. Depois que te passam a palavra, você pode começar a sua colocação com sorry to interrupt, que você, se pudesse, não teria interrompido o ponto do speaker anterior. So, sorry to interrupt, but I have a quick question. I have a quick comment. Can I jump in here? Can I jump in here? Posso me meter aqui? Posso pular aqui? O jump in é literalmente pular para dentro. So, can I jump in here? Tem um debate acontecendo e você quer realmente entrar ali para dar a sua opinião. Can I jump in here? Can I jump in here, guys? I think we should lower the prices. Lembram dessa frase? I think we should lower the prices. Can I jump in here? I think we should lower the prices. Você interrompe, demonstra que você tem algo a acrescentar e depois entra com a sua suggestion. Excuse me, may I add something? Excuse me, may I add something? Excuse me, may I add something? Excuse me, it's a sentence, it's a word, a magic word in English. Uma palavra mágica in English que vai servir para
você pedir licença e, eventualmente, vai servir também para você se desculpar. Então, imaginando a minha situação aqui, I just sneezed, ou acabei de espirrar, my nose is running, so I have to clean my nose. So excuse me, guys, I just have to clean my nose pretty quickly here. I told you I had a cold this week, so excuse me. Moving on. Excuse me, may I add something? Posso acrescentar algo? Com licença, guys, posso acrescentar algo? Excuse me, may I add something? Sorry to cut in. Sorry to cut in. Desculpa te interromper, desculpa cortar. Sorry to cut in. Desculpa me meter, como nós costumamos dizer em português. Can I just say something here? 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 Posso dizer algo? Posso apenas dizer algo aqui? Posso apenas acrescentar algo? Can I just say something? Então, é um pedido para que as pessoas escutem ao seu ponto. Uma maneira de interromper uma meeting que está acontecendo. Lembrem-se, interruptions are not good, but sometimes they are necessary. So only interrupt if you have to. Só interrompam se precisarem e façam da maneira correta. Remember the position of the chairperson. Lembram da posição daquela pessoa que conduz a reunião, o chairperson? Lembram dele? Ele, por ser o condutor da reunião, vai ter algumas funções que os outros participantes não terão, que é manter a reunião acontecendo da maneira correta. Então, ele precisa de frases para starting the meeting. Ele precisa dar o start. A gente sabe como é um cenário de reunião, as pessoas vão chegando, algumas chegam um pouquinho antes, algumas chegam um pouquinho depois, vão começando as small talks, vai começando aquela conversa para quebrar o gelo, para gerar uma certa integração antes de entrarem on business, antes de realmente falarem de negócios, antes de realmente falarem do ponto principal. Quando a gente quer fazer essa transição de uma small talk para a reunião efetiva, a gente convida com Shall we get started? Okay, guys, it's 10 a.m. Shall we get started? All right, guys, it's been 5 minutes. Shall we get started? Vamos começar? Shall we get started? Vamos começar? Let's begin with an introduction. Let's begin with an overview of the project. Let's begin with. Vamos começar com. E a partir disso, você menciona o primeiro item da sua agenda. Let's begin with the first item of the agenda. Today, we will discuss the project X. Today, we'll discuss the project X. Today, we'll discuss the introduction of the new project. Today, we'll discuss. Hoje nós discutiremos. Logo após isso, menciona-se o item da discussão, o item da nossa pauta que será levado à discussão. Thanks for joining. Let's get started. Thanks for joining. Let's get started. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado por comparecer. Obrigado por participar. Thanks for joining. Let's get started. Thanks for joining. Let's get started. Ok? Obrigado a todos por estarem aqui. Vamos começar. Muito comum em online meetings, a gente espera um momentinho para as pessoas se conectarem. Antes de dar o kick-off, thanks for joining. Let's get started. Before we begin, does anyone have any updates? Uma frase muito interessante, um pouquinho mais longa, um pouquinho mais complexa, but very useful. Before we begin, does anyone have any updates? Before we begin,
Before we begin. Before we begin. Antes de começarmos. Before we begin. Does anyone have any updates? Alguém tem alguma atualização? Imaginem que estamos fazendo uma follow-up meeting, uma reunião de acompanhamento. Follow-up meeting. Eu sou o chairperson dessa meeting. Eu tenho a agenda, but before we begin, does anyone have any updates? Alguém tem alguma atualização? Porque essas atualizações eventualmente podem change the agenda. Before we begin, antes de começarmos. Does anyone have any updates? Alguém tem alguma atualização? Keeping the track. Okay, so let's stay on topic. Você percebeu que os participantes da reunião estão mudando de assunto, uma discussão já puxou outra, e a coisa está se desviando daquele assunto principal. So, guys, let's stay on topic. Let's stay on topic. Vamos ficar no assunto, please. Let's stay on topic. Shall we move on to the next point? Shall we move on to the next point? Guys, shall we move on to the next point? Vamos para o próximo ponto, por favor. Já passamos muito tempo nesse aqui. Shall we move on to the next point? Excuse me, guys. Shall we move on to the next point? Shall we move on to the next point? Lembram do shall we, que a gente usou no slide anterior, no sentido de convidar? Vamos? Shall we move on to the next point? Vamos avançar para o próximo ponto. We need to focus on. Você viu que a conversa está se desviando, o pessoal está falando de outras coisas, mas o que você tem que focar é o projeto X. So, guys, we need to focus on project X, okay? We need to focus on. We need to focus on the budget for this year. We need to focus on our prices, okay? Então, é uma maneira de você enfatizar a necessidade de focar no tópico. Let's get back to the main point. Opa, guys, vamos voltar ao assunto principal. Let's get back to the main point. Let's get back to the main point. Let's get back to the main point. We're running out of time. We're running out of time. Uma expressão bem interessante quando a gente diz we're running off. We're running out of. Significa que está acabando, estamos ficando sem. Então, quando a expressão é we're running out of time, nós estamos ficando sem tempo, guys. Está acabando o nosso tempo. Can we continue this later? Podemos continuar isso mais tarde? We're running out of time. Estamos ficando sem tempo. Podemos continuar mais tarde? Running out of. Ficando sem. Ficando sem. Guys, we are running out of ideas. Estamos ficando sem ideia. Guys, we are running out of money. Estamos ficando sem dinheiro. We are running out of time. Estamos ficando sem tempo. Excuse me again, guys. Just another quick nose clean. Moving on, guys. After keeping the track, we summarize and close. Chegando ao final da reunião, alguém tem que fazer essa condução em direção a resumir o que foi feito e fechar. É basicamente o nosso wrap-up. O último item da nossa agenda de hoje é um wrap-up. Ele faz justamente isso. Summarize and close. Ele resume e fecha o processo. Então, a gente tem algumas frases específicas para esse momento. To summarize, we agreed on. To summarize, we agreed on. To summarize, we agreed on. Para resumir, nós concordamos em. E a partir daí, listamos quais foram os acordos do dia. To summarize, we agreed on. Let's wrap up with the next steps. Let's wrap up
with the next steps. Let's wrap up with the next steps. Vamos fechar com os próximos passos. Let's wrap up with the next steps. Thank you, everyone, for your inputs. Thank you, guys, for your inputs. Thank you for your suggestions. Inputs são aquelas coisas que a gente acrescenta à reunião, acrescenta ao debate, são as nossas sugestões, as nossas ideias. Então, é uma maneira de você agradecer as pessoas que estão participando com você, as pessoas que participaram e contribuíram. Thank you, everyone, for your inputs. Let's summarize the main points before we finish. Let's summarize the main points before we finish. Let's summarize the main points before we finish. Vamos resumir os pontos principais antes de finalizar. Let's summarize the main points before we finish. So, our main takeaways are so, famoso então. So, our main takeaways are os nossos takeaways principais. Quando a gente fala de takeaways, a gente está falando das coisas que a gente vai levar, as lições, os aprendizados, as orientações específicas, os processos, eles são takeaways. É o que a gente está levando da reunião. So, our main takeaways are, we have to lower our prices, we have to cut the competition, and we have to improve our branding. Okay? Então, a gente, com esses takeaways, com esses pontos que estamos resumimos o nosso encontro. Let's quickly review the action items before we end. Is that the word? Let's review the action items before we end. Então, vamos aqui rever os nossos itens de ação antes de finalizar. Então, sempre é importante finalizar uma reunião com ações específicas a serem executadas. Então, aqui a gente decide revisar rapidamente essas ações antes de finalizarmos. Finally, the practice time, guys. Practice time. Agora é hora da gente colocar em prática as expressões que a gente acabou de ver, as frases, as palavras, as estruturas em alguns real scenarios. Okay? Então, first scenario, we are choosing a new supplier, guys. We are choosing a new supplier. Estamos aqui escolhendo um novo fornecedor. Your company needs to select a new supplier for office supplies. Office supplies, suprimentos de escritório. A sua empresa precisa selecionar um novo fornecedor de suprimentos de escritório. And you have two options. Let's make this decision together. Supplier A, that's the first option. It's more expensive, but delivers faster. More expensive, mais caro, mas delivers faster, entrega mais rápido. Supplier B, second option, cheaper, but has longer delivery times. Cheaper, but has longer delivery times. Então, ele é mais barato, mas tem tempos de entrega, prazos de entrega mais longos. Cheaper, but has longer delivery times. Ok? Ele é mais barato, mas demora mais para entregar. Okay? That's our second option, guys. We have two options. More expensive, fast delivery, cheaper price, and longer wait. Okay, discuss and decide which supplier to choose based on your company's priorities, budget versus speed. Aqui nós temos uma situação simples, um case very simple but common, onde a gente tem que escolher entre o orçamento ou a agilidade, a efetividade ou o custo. Ok? Então, aqui a gente tem a oportunidade de startar a nossa discussion com frases de opinião. Lembra alguma possibilidade, guys?
segundinho para vocês pensarem. In my opinion, supplier A is the best option. In my opinion, supplier A is the best option. In my opinion, supplier A is the best option. We need fast deliveries. Precisamos de entregas rápidas. Felipe, I'm not sure I agree. Não sei se eu concordo com você. Not sure I agree. Percebam? Eu usei uma frase para introduzir a minha opinião. In my opinion, supplier A is the best option. O meu colega participante da reunião ouviu a minha opinião, mas não tem certeza se concorda. I'm not sure I agree. Não sabe se concorda comigo? Because from my perspective, the costs are too high. Na minha perspectiva, da onde eu vejo, os nossos custos estão muito altos. From my perspective, the costs are too high. Então, na minha perspectiva, os custos estão muito altos. So, I think we should choose supplier B. I think we should choose supplier B. I think we should choose supplier B. Eu acho que nós deveríamos escolher o fornecedor B, because, in my opinion, the prices, our costs are too high. Os nossos custos já estão muito altos. All right, guys? Um quick example aqui, um pequeno exemplo. Vamos seguir porque temos mais cases. Second case, guys, selecting a marketing strategy. Selecting a marketing strategy. Selecionar uma estratégia de marketing. Your company wants to promote a new product and has two marketing options. A sua empresa quer promover um novo produto e tem duas estratégias, duas opções de marketing. Let's check the options. Option 1, invest in social media ads. Investir em anúncios de rede social. Invest in social media ads. Faster results, but higher cost. Faster results, but higher cost. Faster results, but higher cost. Resultados mais rápidos, mas custo mais alto. Porque a gente precisa pagar os anúncios, investir. We have faster results, but higher cost. Option 2, use email marketing. Slower results, but more affordable. Use email marketing. Nesse caso, a gente não precisa pagar o tráfego, a gente não precisa investir, a gente somente manda o e-mail, o resultado é bem mais lento, mas o custo é praticamente zero. Então, we have to discuss and decide which strategy is better based on your company's marketing budget and goals. Decidir a estratégia mais adequada, baseada nas nossas metas e no nosso orçamento. So, guys, from my perspective, time is important. So we need faster results. I think we should use option 1. I think we should use option 1. In my opinion, option 1 would be the best choice because we need faster results. I see your point. I see your point, Felipe, but I have a different opinion. I think we can have slower results because we are targeting the long term. So I think we should use option 2.
Another simple dialogue. Mais um diálogo simples, guys, para vocês verem a aplicação prática dessas expressões, dessas estruturas. Choosing a meeting time. Excuse me again, guys. Moving on. Oh my God. Just one more second. Well, moving forward, guys, we are here today to choose a meeting time. Temos que escolher um horário para a reunião. Estamos fazendo uma reunião hoje para decidir quando será a nossa próxima reunião. Ou talvez estamos aqui finalizando uma reunião, não conseguimos chegar às conclusões necessárias e vamos aproveitar o final da próxima. So your team needs to schedule a weekly meeting. Nesse caso, uma weekly meeting é uma reunião semanal. Então, nós vamos acrescentar no nosso horário semanal uma reunião recorrente. Weekly meeting, uma reunião semanal. And we have two options. Monday mornings, famosa segunda de manhã. Start the week with clear priorities, but maybe too early for some. Sobre a segunda de manhã, nós temos um ponto positivo e um negativo. Começamos a semana com prioridades claras. Start the week with clear priorities, but maybe too early for some. Isso pode ser cedo demais para alguns participantes. Thursday afternoons, closer to the end of the week, but may conflict with deadlines. Thursday afternoons, quinta-feiras à tarde. Isso já colocaria a nossa reunião para o final da semana, mas isso pode conflitar com alguns prazos. Então, pode não ser tão produtivo ter a reunião já perto do fechamento dos prazos. Então, o que nós iremos fazer é discuss and decide which time works best for the team. Which time works best for the team? Discuss and decide which time works best for the team. Vamos discutir, descobrir que horário funciona melhor para a nossa equipe. Oh, sorry, guys. Que horário funciona melhor para a nossa equipe, guys? So, in my opinion, Monday mornings are the best because it's good to start the week with clear goals. Felipe, I'm not sure I agree. I see your point, but I think Thursdays afternoons are the best option because, in my opinion, it's most important to finish the week with clear goals. I see your point, but I have a different perspective. Can I jump in here? Vamos imaginar o terceiro. Can I jump in here? I would like to suggest Wednesdays. Gostaria de sugerir as quartas-feiras, porque só temos essas duas. Can I jump in here? I think we can have our meetings mid-week. In the middle of the week, Wednesdays would be perfect. All right, guys? So another quick example, another real situation, real and common situation that in which we can apply the content of today. Finally, we are about 5 minutes away from the end of this class, guys. Estamos aí a cerca de 5 minutos do final dessa aula.
Então, é um bom momento para o nosso wrap-up. Wrap-up. É aquele momento onde a gente embrulha e prepara para levar. A gente vai trabalhar aqui com os takeaways e seguir em direção aos nossos objetivos. First part of the wrap-up, a quick review of the key phrases. A quick review of the key phrases, uma revisão rápida das frases-chave que nós aprendemos. A quick review of the key phrases. E com essa pergunta para conduzir a nossa reflexão, what have you learned today? Deixo aqui para vocês que estiverem eventualmente assistindo essa gravação. What have you learned today? You can pause the video, pode pausar o vídeo, percorra as suas anotações e você vai ter uma visão clara de tudo o que você aprendeu hoje. Isso é um processo muito importante, guys. A gente chegar ao final de uma aula, chegar ao final de uma lição, chegar ao final de uma meeting e visualizar questões claras e objetivas. Então, what have you learned today? Vou usar aqui o nosso chat como referência. Eu fiz algumas anotações ao longo do chat, ao longo da lição, para que isso servisse de referência para os nossos aprendizados. Então, olha só o que nós aprendemos hoje. Aprendemos que agenda, in English, significa pauta. Ok? Aprendemos que a pronúncia do advérbio ativamente é actively. Aprendemos o conceito de brainstorm, que é aquele momento para troca de ideias. Aprendemos o conceito de follow-up, significa acompanhamento. O conceito de kick-off, que é um lançamento, uma abertura, aquele pontapé inicial que dá start num processo, num projeto ou num momento. Aprendemos que a principal importance of business meetings. What's the importance of business meetings? Que a importância das reuniões é keep everyone on the same page. Elas garantem que todos estejam na mesma página. Ela coloca todo mundo a par dos assuntos. Aprendemos que how often significa com que frequência. Se eu quero saber com que frequência você viaja, how often do you travel? How often do you travel abroad? How often do you speak English? How often do you have business meetings in English? Aprendemos as expressões once, twice, para se referir à frequência, uma vez, duas vezes, once, twice. Aprendemos as respostas curtas, yes, it has, no, it hasn't, why, para perguntas. Aprendemos o conceito de pay attention, prestar atenção. To the point, significa direto ao ponto. Aprendemos a figura do chairperson, que é a pessoa que conduz as reuniões. Should, que é um auxiliar que identifica, indica uma sugestão. I think we should. I think we should. Eu acho que nós deveríamos. I think we should. Se vocês saírem daqui hoje com essa frase dominada, já é um aprendizado relevante. I think we should. Eu acho que nós deveríamos. I think we should. Você dá a sua opinião. Para concordar com alguém, that's a good point. Para discordar de alguém, I see your point, but I have a different opinion. Para interromper a reunião, excuse me, can I say something? Para dar o start na reunião, caso sejam a chairperson, shall we get started? Para fechar a reunião, thanks a lot for your inputs, everyone. Oh, sorry. Before we finish, our homework suggestion, guys. Revisem as frases and record yourself using them to increase confidence. Essa é uma prática muito válida que às vezes a gente subestima. Grab your phone. Record yourself. Falem. Façam as palavras saírem das suas bocas.
gravem as frases, se escutem depois falando elas. Isso aumenta a nossa confiança. Isso faz com que a gente se acostume com a nossa voz em inglês e com que a gente se sinta mais preparado para as real situations. Alright, guys? Espero que tenham aproveitado. Thanks a lot for your inputs, for your participation. Thanks, Wad and Prime, for the opportunity. I hope to see you guys again very soon. Muito obrigado pela oportunidade.